Gordinhola na área e hoje para falar dos dois jogos de idas da Copa do Brasil que aconteceram nessa quarta-feira. O Atlético Goianiense enfrentou o Corinthians em Goiânia e o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre os jogos, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, dá essa força pra gente, ativa aí o sininho para você estar recebendo todas as notificações dos nossos vídeos. Curta esse vídeo se você gostar, se você não gostar pode descurtir, pode deixar seu dislike, fica à vontade. Comenta aí o que você está achando dos vídeos, do nosso trabalho, o que você achou dos jogos. E compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para nos ajudar, para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Enfim, vamos falar sobre os jogos. Vamos falar primeiro sobre o jogo que aconteceu em Goiânia, Atlético Paranaense e Corinthians. Quem acompanha aqui o canal, quem viu o vídeo do dia do sorteio dos jogos, dos confrontos da Copa do Brasil, eu até dei meus palpites, quem eu achava que era favorito, e eu apontei o Corinthians como favorito, mas eu frisei, falei, olha, é um chavão, é uma frase, clichê, né? Mas não tem mais bobo no futebol. Então, assim, se o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense vencer, se o Atlético Goianiense se der bem contra o Corinthians, fizer um bom jogo, não será nenhuma surpresa. Mesma coisa com Fortaleza e Fluminense, o América com São Paulo e o Atlético Paranaense contra o Flamengo. Então não se surpreenda, eu dei lá meus favoritos, mas falei, não vai ser nenhuma surpresa se algum desses grandes cair ou perder algum dos jogos, e foi o que aconteceu. O Atlético Goianiense foi bem melhor do que o Corinthians, chegou mais vezes com perigo. O goleiro do Corinthians do Atlético Goianiense praticamente não trabalhou, praticamente não teve perigo, mal pegou na bola. E o Atlético Goianiense, além dos dois gols, um golaço, o segundo gol do Léo Pereira, um golaço indefensável, mesmo o Cássio sendo um grande goleiro, não deu para chegar. O Atlético Goianiense, além dos dois gols, chegou pelo menos mais umas duas vezes com perigo a meta do Cássio. O Cássio ainda fez uma grande defesa ainda ali no primeiro tempo. E o Corinthians não conseguiu jogar. E eu até estava vendo uma análise do Benji, apresentador do SBT, falando, o Corinthians é isso. O futebol que o Corinthians tem apresentado nos últimos jogos é isso aí. Só que às vezes, dois chutes ali, a bola acaba entrando e o Corinthians acaba vencendo os jogos. Mas o Corinthians já não tem jogado bem há um bom tempo. O Atlético Goianiense não vem tão bem, principalmente no Brasileiro, mas está bem nas Copas, tá na Sul-Americana, vai enfrentar agora o Nacional do Uruguai e leva uma vantagem extraordinária para jogar contra o Corinthians em Itaquera. É um jogo, vai ser fácil para o Atlético Goianiense? Acho que não vai. O Corinthians vai vir com o apoio da sua torcida, a gente sabe tanto que é difícil para os adversários jogar lá em Itaquera. Eu acho que o Corinthians talvez entre com outro espírito, né? Pode reverter, não é impossível? Pode, mas eu acho que ficou difícil e eu acho que o favoritismo nesse momento, mesmo o Corinthians sendo um clube maior, jogando em casa, com a força da sua torcida, eu acho que tá mais um pouco pro Atlético passar. O Atlético tem totais condições de segurar esse resultado. O Corinthians precisa vencer no mínimo por 2 gols para levar para os pênaltis, lembrando que não tem mais o gol fora, e acima de 3 gols para se classificar direto. Sobre Flamengo e Atlético Paranaense, era mais ou menos esperado. O Atlético, até mesmo pela escalação, né, quando já saiu ali a escalação, era esperado já que o Atlético iria se defender e tentar achar uma bola ali no contra-ataque, numa bola parada, tentar definir, tentar matar o jogo. Não foi o que aconteceu, nem essas chances o Atlético tiveram, né? O goleiro do Flamengo não fez uma defesa sequer. Foram 22 finalizações do Flamengo contra 4 do Atlético Paranaense, essas 4 todas para fora, então o Santos não fez nenhuma defesa. O Flamengo brincou de errar gol, perdeu muitos gols. O Gabigol teve chance, Pedro, Arrascaeta. O Flamengo teve chance, teve 2 bolas na trave. Teve uma que o Gabigol chutou que o Kelvin, né, o lateral do Atlético Paranaense, salvou em cima da linha. O Flamengo deveria ter caprichado um pouco mais nas finalizações, não conseguiu. Teve lance polêmico, teve expulsão do Davi Luiz por ter xingado o juiz. O Arrascaeta deu uma entrada forte no jogador do Atlético Paranaense,
Muita gente tá falando que poderia ser expulso, eu concordo. O Gabigol, esse sim é certeza que deveria ter sido expulso. Deu uma bicuda ali sem bola, por mais que não foi com tanta força, mas foi uma tentativa de agredir o jogador do Atlético Paranaense, foi o Fernandinho, se eu não me engano, sem motivo, sem razão nenhuma. O Fernandinho não tinha feito nada com ele, deu uma trombada normal ali, e o Gabigol tem dessas chiliques às vezes durante o jogo, muito nervosinho, um destempero muito forte, deveria sim também ter sido expulso. E do lado do Flamengo, o Flamengo cobra uma penalidade, que também para mim foi pênalti, em cima do Léo Pereira, né? O jogador do Atlético puxa ali, acho que é o Fernandinho inclusive, puxa ali a camisa, quase arranca a camisa do Léo Pereira. Eu acho que deveria ter sido pênalti, mas nessa questão de arbitragem aí, eu acho que o juiz errou um pouco mais contra o Atlético Paranaense, apesar que o erro contra o Flamengo foi primeiro, né? Então, se tem um pênalti ali, se faz, a história do jogo poderia ser outra. Ficou um pouco mais difícil para o Flamengo que historicamente tem dificuldade de enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Se eu não me engano, são só 3 vitórias na história, uma pela Sul-Americana, uma pelo Brasileiro e uma pela Copa do Brasil, e o Flamengo precisa vencer lá. Vai ser difícil, acho que vai ser o mesmo cenário, acho que mesmo o Atlético jogando em casa, ele vai fechadinho para tentar achar uma bola, para tentar matar o jogo num contra-ataque ou numa bola parada. Eu acho que vai ser a mesma situação. Se eles conseguirem bem, se eles não conseguirem, eles têm no mínimo a possibilidade de pênaltis. Qualquer empate novamente, a decisão será decidida nos pênaltis. Mas eu acho que o Flamengo, se jogar o que jogou hoje, um pouquinho mais de concentração, com um pouquinho mais de precisão, ali naquele último passo, na finalização, tem condição sim de ganhar lá. Porém também vai estar com desfalques. Davi Luiz foi expulso, né? Então com suspensão automática, não joga. E o Thiago Maia tomou o 3º cartão amarelo, também vai desfalcar o Flamengo. Mas aí o Flamengo tem peças de reposição, tem o Vidal ali que pode entrar no lugar do Thiago Maia. Esse confronto vai ser um confronto mais difícil, está um pouco mais equilibrado, pode dar Atlético, pode dar Flamengo. No do Corinthians, apesar da força, vou repetir, da sua torcida, de jogar em casa, do peso da camisa, eu acho que está um pouco mais pro Atlético Goianiense. Hoje tem Fortaleza e Fluminense no Castelão, e tem São Paulo e América no Morumbi. Assim que acabar os jogos, vou fazer um vídeo para falar também desses jogos. É isso, curte o vídeo, compartilha, dê uma força para o nosso canal. Valeu!